mega investidor Warren Buffett é com certeza uma das figuras mais respeitadas do mercado financeiro mundial. Nesse vídeo nós vamos falar de vários princípios que ele vem ensinando ao longo dos anos, que são os principais erros dos investidores e como evitá-los. O Warren, que é uma das pessoas mais ricas do mundo, está sempre ali nas primeiras colocações da lista da Forbes, é considerado por muitas pessoas o melhor gestor de investimentos do mundo. Sendo ou não o melhor em selecionar ativos, com certeza ele é o maior exemplo que a gente tem conhecido sobre como se comportar em relação aos investimentos. Começado a investir muito cedo e mantendo uma disciplina muito rígida em relação aos seus investimentos durante toda a vida, mostrou que realmente manter uma estratégia clara de investimentos e ser fiel a ela no longo prazo, com certeza funciona para qualquer investidor. Talvez você não se torne um multibilionário que nem o Warren Buffett, e provavelmente isso não é o objetivo da maioria das pessoas, você com certeza vai ter um bom sucesso se seguir esses princípios que vamos falar aqui. Meu nome é Pedro Jobim, sou consultor financeiro na Rio Claro Investimentos. Nós somos uma gestora independente onde acreditamos que qualquer pessoa pode ter um bom sucesso financeiro e ter acesso a uma gestão de qualidade nos seus investimentos. O primeiro erro, segundo Warren Buffett, é tentar fazer timing, tentar descobrir o momento certo de se começar a investir. E o momento certo para você investir é sempre agora. Tentar descobrir qual é a mínima ou a máxima do mercado é algo que nem Warren Buffett e nem nós aqui na Rio Claro vimos nunca alguém conseguir. Muita gente, quando começa a investir, pergunta: é um bom momento para começar? E acha que o trabalho de um analista de investimentos é prever o futuro e o que vai acontecer com a economia. Mas a verdade é que ninguém consegue. E se conseguisse, nunca contaria para os outros como faz para poder manter as suas previsões funcionando. Warren Buffett usa uma alegoria muito interessante, em que ele fala que a gente deve prestar atenção em duas coisas. Primeiro, o que é importante, e segundo, o que é conhecido. E, por exemplo, para onde o mercado vai, se a gente vai ter uma crise lá na frente, é importante, mas é completamente desconhecido. Então não vale a pena a gente prestar atenção nisso. O que a gente deve prestar atenção, então, é na qualidade dos ativos em que a gente está investindo e se eles estão adequados à nossa estratégia de investimentos. Reconhecer a qualidade do navio que você selecionou é muito mais importante do que tentar prever e se desviar das tempestades. Se você selecionou bem quais as ferramentas que você está utilizando, você vai conseguir passar por elas com tranquilidade. O segundo ponto que o Warren comenta muito é o apego que as pessoas têm ao preço de compra dos ativos. Se uma pessoa pagou R$100 em uma ação e outra pagou 10 e agora a ação está em 50, aquela que comprou por 100 está muito chateada e aquela que comprou por 10 provavelmente está muito feliz. Mas isso deveria influenciar em como elas devem agir daqui para frente? Não, de forma nenhuma. O passado pode até servir para você aprender algo sobre o futuro, mas tomar decisões baseadas em qual decisão você tomou no passado não serve para nada. Essas duas pessoas, tanto aquela que pagou 10 quanto aquela que pagou 100, têm hoje o mesmo ativo. E aquele ativo vai se comportar da mesma forma para os dois. Então a decisão nunca deveria ser diferente daqui para frente. Na verdade, aqui, para nós brasileiros em especial, mas na maioria dos países também, a única influência que o preço que você pagou em uma ação, ou em um fundo, ou em qualquer outro ativo deve ter na sua decisão futura é, se caso você esteja com um lucro muito grande, quanto você vai pagar de imposto de renda. Tirando isso, você deve olhar sempre para a sua carteira de investimentos como uma página em branco. O Warren comenta que você deve pensar que aquilo ali é dinheiro e se você não compraria aquela ação novamente naquele preço, você provavelmente deve vendê-la. Não importa o preço que você pagou inicialmente. Da mesma forma,
aquela pessoa que está com um prejuízo muito grande, muitas vezes fica segurando ativos que estão caindo, com a esperança de que eles voltem, e vendendo ativos que ganharam muito para cobrir aquelas perdas, quando na verdade nenhum nem outro deveria influenciar. O importante é a perspectiva que você tem para cada ativo dali para frente e não o quanto você pagou lá atrás. Considere então que toda vez que você olha para a sua carteira de investimentos, ela está começando hoje. Não importa o que passou, o importante é o que você vai fazer com ela daqui para frente. O terceiro ponto que o Warren comenta e realmente colocou em prática ao longo da vida é não complicar demais as coisas. O Warren e seu sócio Charlie Munger sempre falaram que se eles não conseguem entender sobre um ativo, eles simplesmente não investem, por mais que o potencial possa ser grande. Complicar muito as coisas pode ser paralisante, evitar que você faça aquilo que deve ser feito e também pode, claro, levar a muitos erros. Um conceito interessante que ele fala sobre esse assunto é que em muitas áreas da nossa vida nós somos realmente recompensados pelo tamanho do esforço que a gente faz, em especial no nosso trabalho. Mas nos investimentos é o contrário. Na verdade, um bom investidor normalmente vai fazer muito pouca coisa em relação aos investimentos dele e vai esperar ali um momento em que as oportunidades vão bater na sua porta. A paciência, afinal, é o melhor aliado do bom investidor. Sendo assim, você não deve ficar movimentando a sua carteira de investimentos e procurando a melhor oportunidade do mercado sempre. Poucas oportunidades ao longo de uma vida já são suficientes para você ter uma performance incrível. Isso já leva para o próximo tópico que o Warren Buffett comenta muito, que é você movimentar demais a sua carteira de investimentos. Isso é muito comum, especialmente para aquela pessoa que está aprendendo. Ela aprende sobre um ativo, quer investir nele, depois estuda sobre outro, quer investir também, e acaba movimentando demais a carteira de investimentos. Se você acredita que tem que olhar todo dia para a sua conta na corretora, provavelmente você vai cometer muitos erros. Não é assim que funciona o jogo de se investir bem. Como a gente comentou e como o Warren exemplificou ao longo da vida, o mais importante de tudo é a paciência quando você está investindo. O longo prazo e os juros compostos vão tornar o seu resultado exponencial ao longo dos anos. E se sempre que você tem algum lucro ou algum prejuízo, você acaba movimentando a sua carteira, você não deixa esses juros trabalharem e acaba não estando exposto àqueles eventos que poderiam trazer um resultado muito bom para você. Mais uma vez, seguindo a mesma lógica do exemplo anterior, investir é uma das poucas atividades na vida em que você é mais recompensado por não fazer nada do que por fazer alguma coisa. O próximo erro muito comum é o chamado confirmation bias, que é o viés de confirmação, que é muito comum em todos os humanos. Segundo Warren Buffett, os humanos em geral são muito bons em absorver um monte de informação sobre o assunto e no final acabar com exatamente a mesma mentalidade que eles tinham antes. O viés de confirmação é extremamente frequente, não só no mundo dos investimentos, mas em todas as outras áreas da nossa vida. Basicamente é quando você procura por informações que confirmem aquilo que você já acredita e ignora informações que são contrárias àquilo que você já acreditava e acaba não utilizando de fato essas informações para tomar a melhor decisão, mas apenas para manter aquele caminho que você já queria seguir. E por mais que você acredite que você é diferente, ninguém está imune a isso. Um bom gestor, ele precisa criar ferramentas que impeçam ele de cometer esses erros. Seja se forçando a ler assuntos que ele não gosta, se forçando a considerar cenários em que ele não acreditava ou não acredita, e muitas vezes até contratando pessoas que estejam ali apenas para discordar dele e tentar provar que os pontos dele estão errados. Charlie Munger, o sócio de Warren Buffett, uma vez fez uma alegoria comparando essa ideia do viés de confirmação
com um óvulo humano, que em geral, depois que recebe o primeiro espermatozoide e é fecundado, ele se fecha e não aceita mais nenhum espermatozoide entrar lá dentro. É mais ou menos como funcionariam as ideias no cérebro humano. Depois que você passa a acreditar em algo, você se fecha para qualquer outra ideia que possa contestar essa crença inicial. O Warren diz que ao longo da caminhada dele como investidor, ele definiu duas estratégias básicas para evitar que ele também caísse no viés de confirmação. O primeiro foi criar um funil em que, se algo está entrando dentro da carteira, algo deve sair. Isso garante que, se você já tem uma boa carteira de investimentos, você não vai ficar movimentando ela à toa. E se você quer investir em algo, você precisa realmente provar que aquilo é melhor do que os investimentos que você já possui. A outra ferramenta é, sempre que você definir algo em que você vai investir, fazer uma reflexão bastante intencional de por que você não deve investir naquilo. Por mais convencido que você esteja de que aquilo é um bom investimento, faça o exercício de falar mal daquilo, pensar em todas as situações em que aquilo pode estar errado, inclusive buscar pessoas que sejam contra a sua opinião e tentar concordar com elas para ver se realmente pode fazer sentido mudar a sua opinião sobre aquele ativo. Isso, inclusive, é algo que você pode usar em diversas outras áreas da sua vida também. E o último viés, que é um dos grandes erros dos investidores, na opinião de Warren Buffett, é o viés do movimento de manada. É você seguir o que todo mundo está fazendo. Nós tendemos, inclusive, a cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado, no futuro, e especialmente se as outras pessoas estiverem cometendo o mesmo erro. Quando todo mundo está em pânico, você também fica em pânico. Quando todo mundo está otimista, você também fica otimista demais. Warren Buffett fala que boa parte do sucesso dele e do sócio, Charlie Munger, veio deles serem bem imunes a esse tipo de problema. Eles sempre se fecharam e tomaram decisões sozinhos, tentando abstrair completamente o que o resto do mercado estava fazendo. Exatamente por isso, eles conseguiram com muita tranquilidade comprar ações muito baratas em momentos de muito estresse do mercado, em que eles apenas ignoraram a opinião das outras pessoas e compraram boas empresas por preços muito bons, porque dentro do modelo que eles tinham, aquelas empresas continuavam boas e os preços estavam mais baratos. Afinal, é óbvio que se você quiser superar a média na sua performance em relação aos seus investimentos, você tem que fazer diferente da média do que as pessoas estão fazendo. O Warren até brinca que, se caso você apresente a sua forma de investir para os seus tios, para os seus primos e converse na mesa do bar sobre ela e as outras pessoas todas concordem com você, provavelmente você está fazendo alguma coisa bem errada. Mais uma vez, inclusive, o Warren coloca como isso é contraintuitivo no mundo dos investimentos, dadas as experiências que a gente tem em outras áreas da vida. Se alguém fala para você, por exemplo, que um filme é bom e todas as outras pessoas concordam e falam que ele realmente é bom, provavelmente quando você assistir, ele vai ser realmente um filme muito bom. Se você vai num restaurante onde todos elogiam a comida, provavelmente você também vai ter uma boa experiência. Já no mundo dos investimentos não é bem assim. Se todo mundo está falando de um certo ativo, a maior chance que você tem é de que ele já esteja muito caro. Se todo mundo está comprando algo, provavelmente aquilo já está sobrevalorizado e não é mais um bom investimento. Pelo contrário, se paga muito bem para aquela pessoa que começa, para aquela pessoa que encontra um investimento, e normalmente o primeiro vai ser aquela pessoa que vai ser mais contrariada em certo ativo. Por isso, seguir a multidão e fazer o que todo mundo está fazendo dificilmente vai pagar bem no mundo dos investimentos. A melhor coisa que você pode conseguir é ter o retorno médio do mercado, caso você não acabe entrando ali, provavelmente, no topo do mercado para depois sair no fundo junto com a maioria dos outros investidores. Bom, esses foram os ensinamentos que nós selecionamos, entre tantos outros que esse grande investidor pode e trouxe para nós ao longo dos anos. Se você gostou desses ensinamentos e gostaria de saber mais sobre a mente de outros grandes investidores e outros comportamentos que você poderia ter para se tornar tanto um investidor melhor, mas também uma pessoa melhor e a tomar melhores decisões,
Siga o nosso canal para mais conteúdos como esse e deixe aqui nos comentários assuntos interessantes. E da mesma forma, se você quer se blindar desses erros e ter um auxílio profissional e uma gestão profissional dos seus investimentos, entre em contato o quanto antes com a Rio Claro Investimentos, onde nós vamos entender o seu perfil, a sua estrutura financeira e garantir que você, a partir de agora, vai tomar apenas as melhores decisões na sua vida financeira.